Olá turma, aqui é o Thiago e na aula de hoje a gente vai ver um conteúdo muito importante que é a respiração celular. Notem que aqui já existe uma diferença entre respiração e ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar basicamente é o processo em que o ar que é inspirado, né, a gente quando inala o ar, ele vai passar pelas nossas vias do sistema respiratório. Ele vai passar pela faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. E é lá que o ar então vai se renovar e ser expirado novamente, tudo bem? Então esse ar que entrou pela ventilação pulmonar, que ele foi inalado lá e inspirado, ao chegar nos alvéolos pulmonares, ele vai se dissolver no nosso sangue. E é o sangue que vai transportar esse oxigênio diluído até as nossas células. E lá nas nossas células é que vai ocorrer então a respiração. Então a respiração é um processo metabólico, é um processo químico que ocorre no interior de cada célula do nosso corpo. Tudo bem? No caso aqui eu estou falando da respiração aeróbica, que é aquela que necessita de oxigênio, até porque existe também uma respiração que não tem oxigênio. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, quando as nossas células recebem esse oxigênio que veio lá da nossa ventilação pulmonar, vai ocorrer em cada uma dessas células a respiração. E basicamente, o que é a respiração? A respiração vai ser um processo metabólico que vai ocorrer então no interior das nossas células, em que cada célula vai pegar uma glicose e transformar isso em ATP. O ATP que é a nossa molécula de energia. Daí tu deve estar me perguntando, tá professor, e da onde que vem essa glicose que vai estar no interior das células? Isso vai depender do tipo de célula que tu está avaliando. Existem algumas células que produzem naturalmente essa glicose no seu interior, através de alguns processos químicos chamados de autotrofismo, que vem do grego auto, que quer dizer a si mesmo, e trófos, que quer dizer alimento. São seres que quimicamente conseguem produzir o seu próprio alimento, através de uma quimiossíntese, de uma fotossíntese aeróbica ou de uma fotossíntese anaeróbica. Um exemplo de ser autotrófico que produz a glicose, o seu próprio alimento, são as plantas, tá? Através da fotossíntese aeróbica. E aí, ao produzir essa glicose, esses seres conseguem então transformar essa glicose em ATP, em energia. Tá legal? Mas também existem aquelas células que não conseguem produzir o seu próprio alimento, que é o caso dos seres que fazem heterotrofismo, também conhecidos como seres heterotróficos. E aí, esses organismos heterotróficos precisam a todo momento ingerir alimentos para obter glicose. E é esse alimento, então, que vai ser como substrato para a produção de ATP. Então, resumidamente, a respiração é um processo químico que ocorre no interior das células, em que a glicose, que vai ser produzida ou por autotrofismo ou obtida por heterotrofismo, vai ser transformada em ATP, que é a energia imediata das células. É a molécula química da energia imediata. E o que é que vem a ser, então, o ATP? O ATP, como eu já disse, é uma molécula de energia. Ela vai ser utilizada para liberar energia para as atividades dos organismos. Mas, quimicamente, o ATP é um nucleotídeo. Para quem não lembra, o nucleotídeo é aquela pequena molécula, aquele tijolinho que vai formar os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. E todo nucleotídeo vai ter 3 elementos químicos básicos. Vai sempre ter um fosfato, que é uma molécula que vai ter um fósforo, representado aqui pela letra P. Também vai ter um carboidrato do tipo monossacarídeo. Nesse caso, sempre vai ser um monossacarídeo do tipo pentose, que tem 5 carbonos na sua fórmula química. Inclusive, esses 5 carbonos ficam aqui, ó, nas quinas dessa figura. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. O outro fica soltinho para ligar com o fosfato. E o terceiro elemento de todo o nucleotídeo é uma base nitrogenada, que também é uma molécula orgânica com um elemento nitrogênio, por isso se chama base nitrogenada. E aqui vale recapitular rapidinho qual a diferença da molécula de DNA para de RNA quanto ao seu tipo de nucleotídeo. Quando o nucleotídeo se refere a uma molécula de DNA, essa pentose aqui vai ser do tipo desoxirribose. E as bases nitrogenadas possíveis que podem aparecer na molécula de DNA são de 4 tipos. Elas podem ser do tipo adenina, timina, guanina ou citosina. Beleza? Já quando o nucleotídeo se refere a uma molécula de RNA, a pentose que está aqui vai ser do tipo ribose. Inclusive, quimicamente, a gente identifica essa ribose pelo grupo hidroxila que vai estar ligado a esse carbono, um grupo OH.
E aí, por comparação, lá na desoxirribose do DNA aparecia só um H aqui, porque a desoxirribose é uma ribose desoxigenada, tá? Só para lembrar essa diferença. E já as bases nitrogenadas vão ser muito parecidas com a do DNA. Aqui no RNA eu também vou ter como base nitrogenada a adenina, a citosina, a guanina e a uracila, que é a base nitrogenada exclusiva da molécula de RNA. Só ocorre em nucleotídeos que formam RNA, não ocorre no DNA. Já o DNA vai ter a timina, que não ocorre na base nitrogenada do RNA. Tudo bem? Então, feito essa recapitulação aqui da diferença do nucleotídeo do RNA para o DNA, vamos dar uma olhada agora como é o nucleotídeo do ATP. A molécula de ATP a gente pode dizer que é um nucleotídeo bem diferentão. Isso porque ao invés de ele ter apenas um fosfato, que nem acontecia lá nos nucleotídeos do DNA e do RNA, ele vai ter 3 fosfatos com ligações muito energéticas. Esse símbolo aqui, que parece um tio ligando um fosfato no outro, quer dizer que a ligação entre esses 3 fosfatos é de alta energia. Além disso, a pentose, que vai formar o nucleotídeo do ATP, obrigatoriamente tem que ser do tipo ribose, igual a pentose lá da molécula de RNA. E a base nitrogenada que vai ocorrer no ATP tem que ser só de um tipo. Vai ser sempre do tipo adenina. E aí, a união de uma pentose com uma base nitrogenada vai formar uma estrutura molecular chamada nucleosídeo. Não é nucleotídeo. Nucleotídeo é a trinca dos 3 elementos aqui, do fosfato, da pentose e da base nitrogenada. Nucleosídeo é só esses 2. No caso desse nucleosídeo aqui da molécula de ATP, a união de uma ribose com uma adenina vai formar um nucleosídeo chamado adenosina. E como essa molécula ela vai ter 3 fosfatos aqui ligados à adenosina, ela vai se chamar então adenosina 3-fosfatos ou adenosina trifosfato. E isso explica porque a simplificação desse nome é ATP. A de adenosina, T de tri, P de fosfatos. Joia? Então, à medida que esses fosfatos vão sendo quebrados, desligados, esse ATP vai liberando elétrons e hidrogênios, que podem então ser convertidos em trabalho pela célula. E facilmente também essa molécula pode depois se recompor ao receber novos fosfatos. Contudo, à medida que ela vai doando fosfatos para liberar elétrons e hidrogênios que vão virar trabalho, ela também vai se transformando em outro tipo de molécula. Por exemplo, no caso dessa molécula de ATP aqui, ó, doar esse último fosfato, ao romper essa ligação de alta energia entre esses 2 fosfatos aqui, ela vai liberar hidrogênios e elétrons. Só que depois disso, essa molécula ela não vai poder mais ser chamada de ATP, porque ela não vai ter mais 3 fosfatos, mas sim ela vai ter que ser chamada de adenosina difosfato, porque ela vai ter só 2 fosfatos, ficando assim, ADP. Adenosina difosfato. Contudo, essa molécula ainda pode trabalhar de maneira energética, ao romper mais essa outra ligação de alta energia. E aí, quando ela rompe essa outra ligação aqui, ela também vai liberar hidrogênios e elétrons, que também vão se converter em trabalho, mas ela não vai ser chamada mais de ADP nem de ATP, porque ela vai ter só um fosfato aqui ligado ao nucleosídeo. E aí essa molécula vai ser chamada então de adenosina monofosfato, ficando assim, AMP, de adenosina monofosfato. Tá legal? Então é assim que o ATP trabalha. Ele vai rompendo essas ligações de fosfatos que vão liberando hidrogênios e elétrons que podem se converter em trabalho para a célula. Ao mesmo tempo, essa molécula ela pode sim voltar a ser ATP. No caso aqui da adenosina monofosfato, ela pode retornar a ser ADP, adenosina 2-fosfato, se ela ganhar um outro fosfato. A mesma coisa o ADP. Se ele ganhar mais um fosfato, ele volta então a ter 3 fosfatos, a virar um ATP. Entenderam? Então reparem como é versátil essa molécula. À medida que ela vai se quebrando aqui os seus fosfatos, ela vai fornecendo hidrogênios e elétrons para as atividades celulares, mas ela também pode se recompor ao receber esses fosfatos de volta. Quando uma molécula recebe fosfatos, em química a gente fala que ela fosforilou. Então uma molécula de ADP pode facilmente se recompor em ATP ao fosforilar, ao ganhar um fosfato.
E o último conceito que eu quero comentar aqui nessa parte da aula é que sempre que uma molécula ela perde elétrons, elétron que é uma partícula presente na estrutura do átomo e que possui carga elétrica negativa, essa molécula acaba se oxidando. Então, oxidação é quando uma molécula perde elétrons. Nesse caso que eu mostrei aqui, quando essas ligações de alta energia entre os fosfatos são quebradas e os elétrons acabam sendo perdidos, a gente pode dizer que o ATP está sendo oxidado, está perdendo elétrons e hidrogênios. Agora, quando uma molécula ela ganha elétrons, que é uma carga elétrica negativa, a gente fala que ela reduziu, ela sofreu uma redução, tudo bem? Esses conceitos eu vou ainda repetir ao longo dessa aula, então fica tranquilo se tu não pegou ainda muito bem essa ideia. Mas basicamente, sempre que uma molécula ela vai ser quebrada, como aqui no caso do ATP, ela está sendo oxidada, porque ela vai acabar liberando elétrons. Agora que tu já está sabendo direitinho como funciona a molécula de ATP e o que é a respiração de uma maneira geral, a gente vai estudar agora os tipos de respiração que existem nos diferentes seres vivos. Bora lá então! Aqui eu coloquei para vocês os diferentes tipos de respiração biológica que ocorrem no interior de cada uma das células. Notem que a respiração, como eu já falei, sempre vai consistir na transformação da glicose em ATP, tanto na respiração aeróbica como na anaeróbica. Basicamente, a respiração é transformar a glicose em ATP. Glicose é essa que pode ser produzida pela própria célula através de um processo chamado de autotrofismo, que é o caso, por exemplo, das plantas. As plantas fazem autotrofismo através da fotossíntese aeróbica, produzindo seu próprio alimento, mas também essa glicose, no caso dos seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento no interior das suas células, ela pode ser obtida através do heterotrofismo, que é o caso da espécie humana. A gente precisa comer algo para poder, através da digestão desses alimentos, produzir glicose e essa glicose então ser transformada em energia, em ATP. Em qualquer caso, a respiração sempre vai ser a transformação do carboidrato em ATP. Reparem aqui que existem basicamente dois tipos de respiração. A respiração aeróbica, que vai utilizar oxigênio para degradar a glicose e transformar isso em ATP, e a respiração anaeróbica, em que a partir apenas da glicose é que eu vou formar diretamente aqui o ATP. E aí a gente pode falar que os seres que fazem a respiração aeróbica, eles são seres aeróbios. E os que fazem a respiração anaeróbica, também conhecidos como fermentação, eles são chamados de seres fermentadores ou anaeróbios. Mas vamos comentar um pouquinho agora da respiração aeróbica, que é a respiração que a gente faz no dia a dia. Nesse caso de respiração, a glicose, como eu já tinha antecipado, ela vai ser totalmente quebrada, oxidada pelo oxigênio. E aí, da onde que surgem esses dois reagentes dessa reação química? A glicose, eu já falei, ela pode ser produzida através de seres autotróficos, ou no caso da espécie humana e outros seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, ela vai ser fruto da digestão dos alimentos. Então, no caso da espécie humana, quando a gente come um café da manhã, um lanche, um cheeseburger, um churrasquinho, uma batata frita, tudo isso, ao ser digerido, vai formar glicose. E essa glicose, então, ela vai ser transportada ali pelo nosso sangue até o interior das nossas células. E esse oxigênio, da onde que ele surge, no caso? Esse oxigênio vai surgir da nossa inspiração, quando a gente inala o ar através da ventilação pulmonar, que eu já comentei aqui no início da aula. Esse ar, ao se diluir no sangue, vai ser conduzido até as células e encontrar com a glicose. E é esse oxigênio lá dentro das células que vai quebrar essa glicose, separar todos esses 6 carbonos e transformar isso aqui tudo em ATP, em energia para a célula. E isso explica, por exemplo, por que quando a gente tem que fazer uma força muito intensa, a gente assopra ou toma fôlego? A gente toma fôlego, né? Porque quando a gente está tomando fôlego, a gente está inalando o oxigênio, botando o oxigênio para dentro. E esse oxigênio vai então lá no interior das nossas células reagir, quebrar a glicose que foi fruto ali de algum alimento que a gente digeriu. E aí, quando a gente começa a fazer um esforço, a fazer a força, empurrar, a gente vai liberar então aqui, ó, fazendo a força, a gente vai liberar ATP. E aí a gente acaba soprando gás carbônico.
Tudo bem? Agora imagina você tentando fazer uma grande força, assoprando todo o ar antes. Tu vai assoprar, eu tenho que levantar esse peso aqui, vou soprar todo o meu ar. O que vai acontecer? Quando tu for fazer a força, tu vai começar a tremer os bracinhos, tremer as perninhas, porque tu não vai conseguir queimar com eficiência, tu não vai conseguir oxidar e destruir com eficiência a tua glicose. Tu não vai ter a liberação de uma energia de modo eficiente. Por isso que a gente toma fôlego antes de fazer um grande esforço. Respiração, o objetivo é liberar ATP. Agora, no caso da respiração anaeróbica, também conhecida como fermentação, é a mesma coisa, fermentação e respiração anaeróbica. Os seres que fazem esse tipo de processo metabólico vão diretamente a partir da glicose que eles obtêm do ambiente, transformar ela sem a ajuda do oxigênio em ATP. Só que reparem aqui, ó, comparado com a respiração aeróbica, o rendimento energético da fermentação sempre vai ser de 2 ATPs apenas, muito inferior aos 32 ATPs que eu vou obter aqui na minha respiração aeróbica. Então, na fermentação, a gente tem um rendimento energético inferior ao da respiração aeróbica, porque o oxigênio, como ele não participa aqui, ele não consegue quebrar com eficiência a glicose. No caso aqui especificamente, o que vai acontecer? O oxigênio na respiração aeróbica, ele consegue separar todos os 6 carbonos aqui da glicose, separar todos eles. E quanto mais ele vai fatiando essa molécula, mais energia ele vai produzindo. Na fermentação, como o oxigênio não participa aqui desse processo, a glicose ela só é quebrada ao meio, em 2 partes. E aí, por isso, eu vou liberar apenas 2 ATPs. E agora, falando só sobre fermentação, vale vocês saberem que existem alguns seres que podem realizar tanto a fermentação quanto a respiração aeróbica no seu ciclo vital. E por isso, esses seres que conseguem alternar esses 2 processos metabólicos são considerados de anaeróbios facultativos, como é o caso de alguns fungos, como a levedura do fermento do pão. Mas também é importante que vocês saibam que existem outros seres que morrem na presença do oxigênio. E aí esses seres são chamados de anaeróbios obrigatórios ou anaeróbios estritos, que é o caso, por exemplo, de algumas bactérias, como a bactéria que causa o tétano. E é por isso também que quando a gente se machuca, muitas vezes vocês já devem ter passado por isso, vocês já viram que se passa água oxigenada na ferida, né? Água oxigenada por quê? Porque ela tem oxigênio e vai matar justamente esses micro-organismos anaeróbios estritos, anaeróbios obrigatórios que não vivem na presença do oxigênio. Capite? E agora, turma, eu vou explicar cada um desses processos de fermentação, a alcoólica e a láctica. Na fermentação alcoólica, a partir da glicose, eu vou formar 2 ATPs, como em todo o processo de fermentação, mas eu também vou produzir 2 moléculas de gás carbônico e o etanol. O etanol que é o nosso álcool etílico. E a indústria de alimentos, sabendo que existem organismos que produzem etanol, produzem essa substância através da respiração, começaram a utilizar esses micro-organismos para melhorar os alimentos e produzir outras variedades de produtos. Então, por exemplo, a produção do fermento biológico e das bebidas alcoólicas fermentadas, como a cerveja, ocorrem graças à utilização desses micro-organismos que fazem a fermentação alcoólica. No caso do fermento biológico, o fermento biológico é aquele fermento que a gente utiliza para fazer massas, para fazer pães, para fazer o bolinho crescer. O fermento biológico nada mais são do que fungos microscópicos, fungos unicelulares, que vão fazer a fermentação alcoólica. E aí, como é que funciona a coisa? Quando a gente pega a massa crua de um pão, de um bolo, que a gente quer que cresça após ser assado, a gente coloca então esse funguinho, esse pozinho, que nada mais são do que vários fungos unicelulares. E aí, esses fungos, ao serem adicionados à massa de um pão ou de um bolo, eles vão se alimentar ali dessa massa. E essa massa ela é rica em glicose. Então, quando eles estão comendo essa glicose, eles vão utilizar essa glicose para produzir a sua energia vital. Só que como fruto dessa liberação de energia, eles vão liberar CO2. Seria como se fosse o arroto do fungo. Então ele come e arrota CO2, assim, né? Entre aspas, tá? Então é esse arroto aí do fungo que vai fazer a massa do pão e do bolo crescer. Já notaram que quando o pãozinho tá pronto e tu tira ali do forno, logo que tu abre o forno, não tem aquele cheirinho gostoso de álcool sendo liberado? Pois é o etanol que também está sendo liberado ali da fermentação alcoólica. E aí quando tu corta aquela massa do pão ou do bolo, já repararam que ela é cheia
de micro buraquinhos, aqueles buraquinhos nada mais são do que o CO2 que se aprisionou ali, o arroto ali do fungo, tá? Então é assim que funciona o fermento biológico. O etanol também é utilizado para formar bebidas fermentadas, que é o caso da nossa cerveja. Então a cerveja ela vai ser produzida ali, vocês sabem muito bem, a partir de cereais como o trigo ou o malte, e desses cereais é extraído um líquido açucarado rico em maltose, um disacarídeo formado por duas glicoses. Então ele vai ser rico em glicose. E aí se adiciona micro-organismos ali, o mais utilizado e conhecido é o fungo unicelular Saccharomyces cerevisiae, que vai pegar essa glicose desse líquido açucarado e transformar ela em álcool, alcoolizando então essa bebida. Claro que esse processo também é utilizado para produzir outras bebidas fermentadas, como o saquê, o vinho e a cidra. Então é bem importante vocês saberem a utilização desse processo metabólico na indústria dos alimentos. A outra fermentação que existe é a fermentação láctica. E na fermentação láctica, a partir da glicose, os organismos vão quebrar essa glicose para produzir o seu ATP, mas também vão acabar produzindo o seu ácido láctico. E sabendo disso, a indústria de alimentos também utilizou esse processo químico para aprimorar a produção de alguns alimentos, como os produtos derivados do leite, o iogurte e o queijo. E entre os organismos que fazem isso, a gente vai destacar aqui os lactobacilos, que nada mais são do que seres procariontes, ou seja, são seres unicelulares, que vão então, ao serem inseridos no leite, transformar isso em iogurte ou queijo. E de que forma eles fazem isso? Lembrem, turma, o leite ele é rico não só em glicose, ele é um alimento praticamente completo. Ele tem glicose, ele tem gordura, ele tem proteínas. E essas proteínas que existem lá no leite, elas podem ser desnaturadas. Elas podem mudar a sua forma tridimensional. No leite natural que a gente toma, que a gente consome, essas proteínas elas estão num estado mais líquido. Contudo, quando a gente coloca lactobacilos, por exemplo, no leite, esses micro-organismos vão começar a consumir a glicose do leite para produzir o seu ATP. Mas também vão produzir um ácido lático. E o que o ácido vai fazer com o leite? Ele vai aumentar ou diminuir o pH do leite? Ele vai diminuir o pH do leite. Lembra que a escala do pH vai do 0 até o 14. Então, no meio da escala está o número 7. Do 7 para cima, a substância vai ser básica. Do 7 para baixo, ela vai ser ácida. Então, esse ácido lático, ele vai acidificar o leite, vai diminuir o pH do leite, fazendo com que as proteínas do leite desnaturem. E aí elas vão começar a formar aquelas bolotas, aquelas maçarocas, né? Que a gente vê quando o leite está talhado. E é a partir dali, então, que se produz o iogurte e o queijo, tudo bem? E para finalizar aqui, é importante que vocês saibam que nós, seres humanos, também fazemos em ocasiões muito especiais a fermentação nas nossas células. Como assim? A gente vai fazer basicamente a fermentação láctica. Tá? E de que forma isso acontece? No caso de exercícios físicos muito prolongados, como por exemplo, o cara vai correr uma rústica de 40 km, o que vai acontecer? Tu tá correndo ali a tua rústica de 40 km, só que tu chega lá no quilômetro 20, como é que tá a tua respiração? Tu já tá assim, ó. Tu já tá bufando, que a gente fala, né? Por que isso acontece? Como tu tá lá no meio da prova, tu só correu 20 km e tu tem mais 20 pela frente, o teu corpo sabe que tu ainda tem que liberar muito ATP até completar a prova. E aquele oxigênio que tu tá bombeando, ele é insuficiente para queimar a glicose que tá no teu corpo. Então tu começa ali a respirar ofegante para dar conta de queimar a glicose o suficiente para terminar a prova. Então tu começa para queimar a glicose e terminar a prova. Só que tem uma hora que isso não funciona mais. E aí o que o teu corpo começa a fazer? Ele começa a fermentar o teu músculo, a fazer fermentação lática, a quebrar a glicose sem a participação do oxigênio. Até porque tu já tá bufando, tu já tá assim, ó. Não tem mais oxigênio que dê conta de queimar a glicose para manter a produção de ATP. Então o teu músculo começa a fermentar, a fazer fermentação lática. E aí ele vai produzir um pouquinho de energia, tá certo? Mas para dar conta de completar a prova. Infelizmente, vai aparecer um efeito rebote aqui na fermentação lática, porque, como vocês já sabem, a fermentação lática também vai produzir o
ácido lático. E esse ácido lático, ao ser liberado ali entre as fibras musculares, ele dificulta o movimento de contração e relaxamento do músculo. E é isso que vai gerar a nossa cãibra. Então as câimbras são geradas quando a gente está demandando de muito oxigênio durante um exercício muito prolongado. E aí um músculo começa a fermentar, a produzir ácido lático que dificulta ali a contração e o relaxamento do músculo, gerando as nossas câimbras. E aí, para regularizar e voltar o nosso corpo ao normal, basta que a gente dê uma paradinha e respire adequadamente de forma aeróbica. Tá legal? Então agora que a gente já conhece os tipos de respiração, na aula de hoje, turma, a gente vai focar aqui na respiração aeróbica. E é isso que a gente vai olhar agora. A respiração aeróbica ela vai ser composta de 3 etapas químicas. A primeira delas vai ser a glicólise, a segunda o ciclo de Krebs e a última a fosforilação oxidativa, também conhecida como cadeia respiratória. Dessas 3 etapas aqui, a primeira delas que a gente vai ver agora, que é a glicólise, também ocorre na fermentação. Na fermentação só ocorre essa etapa aqui. E como vocês já sabem, a fermentação é um processo anaeróbico, não tem oxigênio. Então, apesar da respiração como um todo ser aeróbica, a primeira etapa da respiração aeróbica, que é a glicólise, que também ocorre na fermentação, é uma etapa anaeróbica. Já as outras 2 etapas aqui vão ser etapas aeróbicas, com a utilização do oxigênio. Mas a gente vai entender isso melhor vendo cada uma dessas etapas agora, começando então pela glicólise. Beleza, turma, chegamos então aqui na nossa glicólise, que é a primeira das 3 etapas da respiração aeróbica e é a única etapa que ocorre na fermentação. Como ela ocorre na fermentação, vocês sabem que essa é uma etapa anaeróbica, ou seja, no caso da respiração aeróbica, essa é a única etapa que não vai utilizar oxigênio para quebrar a glicose. E o que vai acontecer na glicólise? A glicólise é aquela etapa em que vai haver a primeira quebra da glicose. Lembra que a partir da quebra da glicose é que vai se formar o ATP. E essa quebra já começa aqui, tá certo? Por isso que essa fase química se chama assim. Glico vem de glicose e lise vem de quebra. Então é a quebra da glicose. E essa quebra da glicose vai ocorrer lá no citosol da célula, lá no seu hialoplasma, que é aquela substância gelatinosa coloidal que tem lá no citoplasma da célula, tá bom? Ela não vai ocorrer na mitocôndria ainda. Por isso que, no caso daqueles seres que fazem a fermentação e são anaeróbios obrigatórios, eles não vivem na presença do oxigênio, muitos deles não têm nem mitocôndrias, porque eles não precisam das mitocôndrias, já que essa fase é uma fase que ocorre lá no citosol da célula, fora da mitocôndria. Mas, em vez disso, esses seres anaeróbios estritos, eles podem ter outras organelas conhecidas como hidrogenossomos, mitossomos, ou não ter organela respiratória nenhuma mesmo, tá bom? E aí, como exemplo de seres desse tipo, que não tem mitocôndria nenhuma, só fazem a glicólise ali para produzir o seu ATP, a gente pode citar aqui alguns tipos de fungos, como é o caso de alguns que vivem lá no aparelho digestivo de ovelhas, lá no rume das ovelhas, e também alguns tipos bem específicos de bactérias, tá bom? Mas voltando aqui para o processo de glicólise, vamos entender como que ele acontece. Eu coloquei aqui nesse cantinho um esquema bem geral que vai explicar passo a passo como ocorre a glicólise, que é a primeira etapa aqui da respiração aeróbica. Então, repare aqui, ó. Bem em cima, começando aqui no início do processo, eu tenho aqui essas bolinhas, elas representam os 6 carbonos da glicose. A fórmula da glicose, para quem não lembra, está aqui, ó. É C6H12O6. Então aqui os 6 carbonos estão aqui representados por essas 6 bolinhas. E o objetivo químico aqui da respiração aeróbica é separar todos esses 6 carbonos até a terceira e última etapa desse processo, que vai ser ali a cadeia respiratória, né? Então, quanto mais eu conseguir separar esses 6 carbonos, mais elétrons e hidrogênios eu vou liberar dessa quebra. E aí, a partir desses elétrons e hidrogênios liberados dessa quebra aqui, é que eu vou conseguir produzir os meus ATPs, tá certo?
Aqui na glicólise, no caso, eu vou conseguir apenas dividir ao meio essa molécula de glicose em duas moléculas de 3 carbonos cada. E essas duas moléculas aqui formadas, elas vão ser chamadas de ácidos pirúvicos ou piruvatos. Então, na glicólise, eu vou conseguir produzir apenas 2 ácidos pirúvicos, porque essa molécula vai ser quebrada ao meio. Na verdade, cerca de 10 reações químicas vão acontecer para transformar essa glicose nesses 2 ácidos pirúvicos. Mas aqui a gente não precisa saber essas 10 reações. A gente vai ver tudo numa forma mais esquemática. Então, vamos começar agora. Essa glicose, logo que ela chega na célula, ela chega numa forma bruta, numa forma que ainda não pode ser diretamente quebrada. Então, para essa molécula ser ativada, ela precisa ganhar 2 fosfatos, um fosfato em cada ponta. E quem é que vai doar esses fosfatos? Vai ser uma molécula de ATP. Então, desse lado aqui vai vir uma molécula de ATP, vai doar um dos seus fosfatos e vai virar ADP, botando o fosfato desse ladinho aqui. A mesma coisa do outro lado. Vai vir aqui uma outra molécula de ATP, vai doar o seu fosfato e vai virar adenosina 2-fosfatos, colocando o terceiro fosfato nesse outro lado. E aí pronto, essa molécula agora ela está ativada e pronta para ser dividida no meio. Esses fosfatos, na verdade, vão deixar a molécula presa dentro do citosol da célula. Ela não vai conseguir escapar para fora da célula através da membrana plasmática. E além disso, esses 2 fosfatos aqui doados por esses 2 ATPs fazem com que essa molécula de 6 carbonos fique simétrica, com os 2 lados iguaizinhos para poder ser dividida ao meio. Joia? Só que quando ela ganha esses 2 fosfatos, ela não se chama mais glicose, mas sim frutose 1,6-difosfato. E essa molécula sim é que vai ser quebrada ao meio. E aí vem algo importantíssimo que tu não pode deixar passar. Sempre que uma molécula é quimicamente quebrada, ela vai liberar elétrons e hidrogênios. E esses elétrons e hidrogênios não ficam dando bobeira dentro da célula. Eles são capturados por outro tipo de molécula especial, os chamados aceptores de elétrons, os receptores de elétrons. Então tudo que vai sendo liberado de elétrons e hidrogênios das reações de quebra vão sendo capturados por esses aceptores. No caso da respiração aeróbica, existem 2 tipos de aceptores de elétrons, conhecidos como NAD e FAD. Então, esses 2 aceptores de elétrons, captadores de elétrons e hidrogênios, são, na verdade, moléculas orgânicas. Elas possuem vários carbônios ligados entre si e funcionam como coenzimas. São moléculas que vão participar dessas reações aqui de respiração celular. Especificamente, NAD significa nicotinamina adenina dinucleotídeo. E a gente obtém ela através de alimentos ricos em vitamina B3. Então, quando tu te alimenta de algum cereal, de alguma carne magra, um leite ou come um ovo, tu já está ingerindo essa coenzima NAD. Já a sigla FAD vem de flavina adenina dinucleotídeo e é uma coenzima derivada da vitamina B2, que também é chamada de riboflavina. Então, basicamente, quando tu te alimenta de folhas verdes, cereais, carnes magras, leite e ovos, tu também está ingerindo FAD, que é importante para esse processo respiratório. Só que é o seguinte, quando o NAD ou o FAD captam esses elétrons que estão sendo liberados aqui da quebra da glicose, eles se transformam, no caso do NAD, em NADH e no caso do FAD, em FADH2. Então, quando essa molécula aqui ganha elétrons, aceita os elétrons que estão sendo liberados aqui, eles se transformam nessas estruturas que a gente está vendo desse lado direito. E aí lembra o seguinte, sempre que uma molécula é quebrada e libera elétrons e hidrogênios, ela está sendo oxidada. E sempre quando uma molécula ganha elétrons, elétron que é uma partícula presente na estrutura do átomo e que possui carga elétrica negativa. Então, quando ela ganha elétrons que tem carga elétrica negativa, a gente fala que ela reduz. Entenderam? Repetindo então. Quando uma partícula perde elétrons, ela oxida. Quando ela ganha elétrons, que tem carga elétrica negativa, ela reduz. Por isso que essas formas que estão aqui de NADH e FADH2 são formas reduzidas. São formas com elétrons, né, que tem carga elétrica negativa. Beleza? Ao longo de todo o processo da respiração celular, a gente vai ver essas coenzimas aqui captando esses elétrons da quebra da glicose. Mas nessa primeira etapa aqui da glicólise, apenas o aceptor NAD é que vai participar. O FAD não participa aqui ainda, ele vai participar só na outra etapa. Então, vamos voltar aqui para o nosso processo.
Beleza, eu já dividi aqui essa molécula de 6 carbonos, ela liberou elétrons, e esses elétrons foram capturados por duas moléculas de NAD, formando 2 NADH. Os outros 2 elétrons que também foram liberados dessa quebra, eles ficam aqui retidos no próprio citosol ali, naquele gel gelatinoso do citoplasma, tá ok? E aí eu formei aqui 2 moléculas com 3 carbonos cada. Reparem aqui nessas 2 moléculas que eu ainda vou manter esses 2 fosfatos, que já estavam aqui na frutose 1,6 de fosfato, mas eu tenho que adicionar, para ela ficar bonitinha, mais 2 fosfatos aqui no seu interior, que são adicionados justamente aqui na quebra dessa frutose 1,6 de fosfato. Aqui está ele, ó. Esses 2 PI representam esses 2 fosfatos inorgânicos que foram adicionados aqui no meio nessas 2 pontas, deixando então aqui essa molécula bem bonitinha. O problema, turma, é que com esses fosfatos aqui, essa molécula ela fica meio que selada, fica bem inacessível aqui eu romper essas ligações de carbonos dessas 2 moléculas. Então, para que eu consiga separar todos esses carbonos agora, eu tenho que retirar esses fosfatos. E quem é que vai pegar esses fosfatos? Vai ser as moléculas de ADP. Vai vir uma molécula de adenosina difosfato aqui, vai pegar esse fosfato e vai virar um ATP. Vai vir uma outra molécula de adenosina difosfato aqui, vai pegar esse fosfato e vai formar um outro ATP. Então, como veio 2 ADPs, um para cada fosfato, eu formei 2 ATPs para essa molécula. A mesma coisa vai acontecer aqui do outro lado. Eu vou formar mais 2 ATPs aqui. E agora está prontinho. Eu formei 2 moléculas com 3 carbonos cada, que são os chamados ácidos pirúvicos ou piruvatos, que podem agora ter seus carbonos totalmente separados. Mas isso vai acontecer só na próxima etapa. Beleza? Antes da gente seguir adiante, vamos contabilizar tudo que foi produzido aqui na glicólise. Quantos NADH a gente produziu? A gente produziu 2 NADH que foram frutos dessa captação de elétrons quebrados aqui a partir da frutose 1,6 de fosfato. Então, 2 NADH. Quantos ATPs a gente produziu aqui? Bem, no início a gente gastou 2 ATPs para deixar a glicose ativada para poder ser dividida. Então a gente já começou no prejuízo aqui. Só que lá no final a gente produziu 2 ATPs desse lado, mais 2 aqui, um total de 4 ATPs. 4 ATPs menos os 2 aqui do início vai dar 2 ATPs de saldo positivo. E quantos ácidos pirúvicos a gente formou? 2 piruvatos. Essa foi a nossa glicólise. Aqui eu resumi ela para vocês, mas na verdade a glicólise como um todo tem um total de 10 reações químicas, mas todas essas reações são reações anaeróbicas, sem a utilização de oxigênio. Por isso que a gente pode falar também que a quebra da glicose é um processo que ocorre em anaerobiose, sem o oxigênio. Beleza? Então agora a gente vai recapitular tudo que a gente viu aqui e entender o que vai acontecer após a formação desses 2 ácidos pirúvicos. Então aqui estão as 3 fases da respiração aeróbia. O que a gente acabou de ver agora foi a glicólise, que é a quebra dessa molécula de glicose ao meio, formando 2 ácidos pirúvicos, também conhecidos como piruvatos, que são moléculas que têm 3 carbonos cada, já que a glicose tem 6 e ela foi quebrada ao meio. E para quem reparou aqui na fórmula química do piruvato, talvez venha uma pergunta. Professor, se esses 2 ácidos pirúvicos são metade aqui da minha glicose, por que nos hidrogênios de cada ácido pirúvico aqui eu tenho H4 se aqui eu tenho H12? Deveria ser H6, né? Metade de 12 é 6. Por que isso acontece? Lembra que quando essa frutose 1,6 de fosfato foi quebrada, ela liberou 4 elétrons e 4 hidrogênios. E 2 desses elétrons e hidrogênios foram capturados por 2 moléculas de NAD, formando 2 NADH, e outros 2 hidrogênios ficaram retidos no próprio citosol, no gel ali do citoplasma da célula. Então, 2 hidrogênios vieram para cá na forma de NADH e os outros 2 aqui no citosol da célula. Então, 2 mais 2, 4. Eu tenho que descontar esses 4 hidrogênios aqui dessa glicose para formar esses 2 piruvatos. Então, esses 2 hidrogênios que deveriam estar aqui, mais esses outros 2 que deveriam estar aqui, foram retidos para formar 2 NADH aqui e os outros 2 hidrogênios ficaram lá no citosol mesmo, tá certo?
por isso que o ácido pirúvico tem essa fórmula aqui. Só que no caso do carbono vai dar certinho, ó. 6 dividido por 2 dá 3, 3 para cada lado. 6 oxigênios dividido por 2 também dá 3 para cada lado. Aqui só que mudou por causa daqueles hidrogênios que formaram o NADH e os outros 2 hidrogênios que ficaram retidos no citosol da célula. Beleza? Então essa foi a glicólise, uma fase anaeróbica que ocorre lá no citosol da célula, que também é a única etapa que ocorre na fermentação, na respiração anaeróbica. No caso da fermentação, esses 2 ácidos pirúvicos vão ser utilizados para formar o etanol ou o ácido lático, a depender do tipo de fermentação. Já as outras 2 etapas que vêm adiante, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, são etapas exclusivas da respiração aeróbica, por isso também são etapas aeróbicas que vão utilizar o oxigênio e também vão ocorrer dentro da mitocôndria. E voltando um pouquinho aqui na questão da glicólise, agora que eu separei essas 2 moléculas em ácidos pirúvicos, na próxima etapa eu vou conseguir pegar esses carbonos ligados aqui nos ácidos pirúvicos e separar um do outro. E dessa oxidação da glicose, dessa quebra desses carbonos, eu vou liberar um monte de elétrons ricos em energia. E todo esse processo dessa quebra desse carbono, a gente vai ver como acontece agora nesse ciclo de Krebs. Mas antes, vamos fazer uma questãozinha aqui de vestibular para ver como isso é cobrado em prova. Vamos lá. Dá uma olhadinha nessa questão. Com base na ilustração e nos conhecimentos sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. Aí ele bota aqui dentro um desenho de uma célula, aqui está uma mitocôndria, então é um processo sobre respiração celular aeróbica. Alternativa 1. O ciclo de Krebs é o último evento de várias reações que ocorrem numa via comum de produção de moléculas fornecedoras de energia. É falso. O ciclo de Krebs não é o último evento, é o segundo. Lembrem, a ordem das etapas da respiração aeróbica é glicólise, ciclo de Krebs e a última é a cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa. Então a 1 é falsa. 2. As mitocôndrias podem ser encontradas, por exemplo, no epitélio ciliado, onde se acumulam perto dos cílios, nos espermatozoides, ao redor da porção inicial do flagelo, onde tem início a movimentação ciliar, e nas células musculares estriadas, entre os feixes de miofibrilas. Verdadeiro, as mitocôndrias sempre vão ser encontradas em lugares que têm muita liberação de ATP, em lugares que têm muita movimentação. Então, os flagelos e cílios que estão sempre se movimentando, na base deles eu vou ter muitas mitocôndrias, assim como nas próprias fibras musculares. 4. Uma peculiaridade do DNA mitocondrial, lembra, toda mitocôndria tem um DNA próprio, é a sua origem paterna. Falso. Uma peculiaridade do DNA mitocondrial é sua origem materna. E aí vale lembrar, vocês meninas que estão me ouvindo, cada uma de vocês nas suas células vão possuir apenas o DNA mitocondrial da sua mãe e não do seu pai. E vocês meninos que estão me ouvindo, a mesma coisa. Cada um de vocês nas suas células vão ter apenas o DNA mitocondrial da sua mãe, mas não do seu pai. E os seus filhos, no caso você menino, vão ter apenas o DNA mitocondrial da sua esposa, mas não a de vocês. E vocês meninas, caso vocês venham a ter filhos, eles terão apenas o DNA mitocondrial de vocês, mas não do seu esposo. Tudo bem? Então essa foi uma questãozinha de vestibular. Agora vamos estudar um pouco mais a fundo a segunda etapa da respiração aeróbica, que é o ciclo de Krebs. Essa fase do ciclo de Krebs, que a gente vai ver agora, também é conhecida como o ciclo do ácido cítrico, porque lá no meio do ciclo, depois a gente vai ver, vai se formar um ácido cítrico. Tá legal? Mas é importante que vocês saibam, antes de a gente ver o ciclo, que essa etapa vai ocorrer lá dentro da mitocôndria, na sua chamada matriz mitocondrial. É aquele gel dentro da mitocôndria que parece o citosol da célula. É aquela substância coloidal da mitocôndria. Pegando aqui uma mitocôndria, ó, ela tem essa membrana externa, que está aqui em laranja, essa membrana interna, que está aqui em azul, toda pregueada, toda cheia de cristas, de dobras, e no seu interior aqui tem esse líquido em azul, isso aqui que é a matriz. Então, essa etapa química aqui da respiração aeróbica vai ocorrer justamente aqui na matriz mitocondrial, bem no interior da mitocôndria. Lembrando que justamente essa é uma fase aeróbica. Toda a fase aeróbica vai ocorrer no interior de uma mitocôndria. E agora a gente vai poder ver com detalhes como que ocorre esse processo. Começando então aqui pelo nosso ácido pirúvico. Lembra que lá na glicólise a gente formou
2 ácidos pirúvicos, 2 moléculas com 3 carbonos cada. Aqui eu vou explicar o que acontece com um dos ácidos pirúvicos, que é essa molécula com 3 carbonos. Até para ficar mais fácil da gente entender o que acontece com ele. Mas aí no final, quando a gente terminar de entender esse processo, a gente tem que multiplicar tudo que for formado aqui por 2, porque são 2 ácidos pirúvicos que estão sofrendo o mesmo processo químico. Então, começando. Lembra que nesse processo o objetivo é separar todos os carbonos que sobraram lá da glicólise. Então aqui nesse caso eu vou ter que separar todos esses 3 carbonos um do outro, tá? E aí eu vou liberar um monte de elétrons que vão poder ser convertidos na próxima fase em ATP. Então, de cara, quando o ácido pirúvico ele entra lá na matriz mitocondrial, um carbono já vai ser separado dessa trinca. Então, esse carboninho aqui ele vai cair fora, só que ele vai ser retirado dessa trinca graças à sua união com uma molécula de oxigênio. E esse oxigênio, ao capturar esse carbono, ele vai formar, então, uma molécula de gás carbônico, uma molécula de CO2. Por isso que essa fase é uma fase aeróbica, porque ela vai utilizar o oxigênio para oxidar o ácido pirúvico, para quebrar essa molécula de 3 carbonos. Mas lembrem, sempre que uma molécula é quebrada, ela vai liberar elétrons e hidrogênios. E esses elétrons aqui vão ser capturados por aceptores chamados NAD, a nicotinamina adenina dinucleotídeo, que ao capturar esse elétron vai formar uma molécula de NADH. Tranquilo? Então, como resultado dessa quebra aqui, eu formei uma molécula com 2 carbonos, como está mostrado aqui embaixo. E essa molécula que tem 2 carbonos aqui, ela se chama acetil. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar esse acetil em 2 carbonos separados. Só que para eu conseguir fazer isso, eu tenho que colocar essa molécula em um grande ciclo metabólico, que é o tal do ciclo de Krebs. Só que para ela poder entrar nesse ciclo de Krebs e separar essas 2 moléculas de carbono aqui ligadas entre si, eu tenho que acoplar a elas uma enzima chamada coenzima A, que resumidamente pode ser chamada de CoA. Então, quando eu acoplo essa coenzima A ao acetil, que são esses 2 carbonos, eu vou formar uma molécula chamada acetilcoenzima A. E agora ela está pronta para entrar nesse grande ciclo químico, que eu vou resumir para vocês, aonde esses 2 carbonos aqui vão ser quebrados. Tá legal? Então, recapitulando. Antes propriamente de eu entrar no ciclo de Krebs, eu já consegui separar um carbono aqui do ácido pirúvico nessa fase pré-ciclo de Krebs, que a gente pode chamar também de CPD, que é uma sigla que significa complexo piruvato desidrogenase. Não precisa decorar esse nome, tá? Mas é importante que vocês saibam que antes do ciclo de Krebs propriamente dito, o ácido pirúvico já perde um dos seus carbonos na forma de gás carbônico. E aí vale vocês ficarem ligados que o gás carbônico lá da forma da respiração aeróbica, como vocês podem ver aqui, ó, esse gás carbônico que a gente larga na nossa expiração, ele é formado justamente após a glicólise, que foi a primeira etapa da respiração aeróbica. Então ele vai ser formado todo ele aqui na fase do pré-ciclo do ciclo de Krebs e no próprio ciclo de Krebs também, como a gente vai ver agora. Então essa molécula com 2 carbonos aqui, ao entrar nesse tal ciclo de Krebs, para ela poder ser quebrada aqui, né, ela se acoplou com a coenzima A, formou a acetilcoenzima A, só que logo que ela entra, ela se une a uma outra molécula orgânica que vai ter 4 carbonos, e essa molécula se chama oxaloacetato. Então, essa acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, ao se unir com o oxaloacetato, que tem 4, vai formar uma molécula orgânica com 6 carbonos. 4 daqui, mais 2 que tinha aqui, forma 6. E essa nova molécula orgânica de 6 carbonos, ela vai se chamar ácido cítrico. Por isso que esse ciclo de Krebs também pode ser chamado ciclo do ácido cítrico, porque vai formar uma molécula de 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Ou também pode ser chamado de ciclo do ácido tricarboxílico, porque esse ácido cítrico ele tem 3 ácidos carboxílicos, beleza? Ou o ciclo de Krebs mesmo, que é uma homenagem ao alemão Hans Adolf Krebs, que descobriu esse conjunto de reações em 1953 e até recebeu o prêmio Nobel por essa descoberta, beleza? Mas os nomes mais comuns de aparecer nas provas é ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico mesmo.
Então, recapitulando, eu tinha duas moléculas de carbonos que devem ser separadas, e para isso, lá no ciclo de Krebs, elas se unem a uma outra molécula de 4 carbonos, formando uma nova molécula de 6 carbonos, que é o ácido cítrico. E agora, essas duas moléculas aqui, elas vão ser separadas, formando duas moléculas de gás carbônico. Então, no total, contando essas duas moléculas de gás carbônico aqui, mais essa outra molécula de gás carbônico aqui, eu formei 3 moléculas de gás carbônico para um ácido pirúvico. Tudo bem? E agora que eu tirei essas duas moléculas de carbono para formar os 2 gás carbônicos, ela volta a ter 4 carbonos, formando novamente um oxaloacetato. E essa molécula vai recaptar uma outra molécula com 2 carbonos, formando assim um ciclo praticamente interminável. Esse é o ciclo de Krebs. Contudo, pessoal, lembra que essas moléculas aqui elas estão sendo quebradas. E ao serem quebradas, ao serem oxidadas, elas vão liberando elétrons. E esses elétrons vão ser capturados aqui pelo NAD e pelo FAD. Olha, o FAD apareceu aqui, ele não tinha aparecido lá na glicólise. E ao capturarem elétrons e hidrogênios, o FAD vai formar o FADH2 e o NAD vai formar o NADH. Além disso, a energia liberada da quebra desses carbonos vai formar uma molécula de guanosina trifosfato, GTP. Ela é que nem uma adenina trifosfato, só que em vez de tu ter uma adenina aqui, tu vai ter a base nitrogenada do tipo guanina. Ela funciona da mesma forma e facilmente ela vai trocar essa guanina aqui por uma adenina. Então, para fins de contabilidade, a gente diz que esse GTP ele equivale a um ATP. Tudo certo? Então, esse aqui que foi o nosso ciclo de Krebs que ocorreu lá na matriz mitocondrial. Vamos contabilizar agora tudo que foi formado aqui nessa etapa. Lembra que a gente viu o ciclo de Krebs para um ácido pirúvico, mas se formaram lá no final da glicólise 2 ácidos pirúvicos. Então, tudo que eu for contabilizar aqui, eu tenho que multiplicar por 2, tá? Então, vamos lá. Quantos gás carbônicos foram formados aqui? Um gás carbônico foi formado aqui na CPD, na fase pré-ciclo de Krebs, e as outras 2 moléculas de gás carbônico foram formadas no ciclo de Krebs propriamente dito. Então, um total de 3 CO2. 3 vezes 2, porque isso aconteceu também com outro ácido pirúvico, vai dar 6 CO2. Quantos NADH foram formados aqui? Um foi formado no pré-ciclo e os outros 3 no ciclo de Krebs mesmo. Então, um total de 4. 4 vezes 2, 8 NADH. Quantos FADH? O FADH aparece pela primeira vez aqui no ciclo de Krebs. 1 vezes 2, 2 FADH2. E quantos ATPs eu formei aqui? Eu formei 2, porque eu tenho um GTP aqui, que equivale ao ATP, dá na mesma. 1 vezes 2, 2 GTP. Então, esse foi o ciclo de Krebs. Agora a gente vai para o próximo e último ciclo, que é o ciclo da cadeia respiratória, onde todos esses elétrons que foram captados pelos NAD, pelos FAD e os ATPs vão ser convertidos nos 32 ATPs da respiração aeróbica. Então, recapitulando aqui, na respiração aeróbica eu tenho 3 etapas. A glicólise, que é uma etapa anaeróbica que ocorre fora da mitocôndria, lá no citosol da célula, e as outras 2 etapas que ocorrem no interior da mitocôndria e são fases aeróbicas. O ciclo de Krebs que a gente acabou de ver, todos os carbonos foram separados, né? Só que lembra, lá na glicólise eu já consegui separar a glicose em 2 partes, formando 2 moléculas de ácidos pirúvicos, também conhecidas como piruvatos. Já na próxima etapa aeróbica, que é o ciclo de Krebs, que vai ocorrer lá na mitocôndria, eu consegui separar todos os carbonos que estavam unidos lá em ácidos pirúvicos. E como resultado dessa separação desses carbonos, eu liberei um montão de elétrons. Eu oxidei a glicose. Lembra que oxidar é liberar elétrons. Elétrons que são partículas presentes na estrutura do átomo e que possuem carga elétrica negativa. E aí, esse montão de elétrons aqui foi capturado por aceptores de elétrons, que é o NAD e o FAD. No caso da glicólise, onde eu quebrei apenas a glicose ao meio, formando 2 piruvatos, eu liberei elétrons que formaram 2 NADH. Tá aqui, ó, para quem não lembra, os 2 NADH da glicólise. E no ciclo de Krebs, onde eu consegui separar todos os carbonos ali dos piruvatos, eu formei 8 NADH, como tá aqui para quem não lembra, ó. Então, os 8 NADH aqui do ciclo de Krebs, mais os 2 NADH aqui da minha glicólise, vão formar os 10 NADH que eu tenho até agora.
Além do NAD, eu tenho outro aceptor que é o FAD. Só que o FAD ele vai aparecer como aceptor só no ciclo de Krebs. Eu tenho lá no ciclo de Krebs, para quem não lembra, a formação de 2-FADH. Além do NADH e do FADH que estão aqui, eu também formei ATP mesmo. Eu formei ATP lá na glicólise e no ciclo de Krebs. Lembra que lá na glicólise, a partir dessa quebra da glicose e formando 2 piruvatos, eu formei 2 ATPs. Tá aqui para quem não lembra, eu formei 2 ATPs. Mais os 2 ATPs aqui do ciclo de Krebs, ó. Lembra que no ciclo de Krebs eu formo 2 GTP, que é a mesma coisa que ATP. Então esses 2 ATPs aqui do ciclo de Krebs, mais os 2 ATPs aqui da minha glicólise, vão formar um total que eu tenho até agora de 4 ATPs. Então, todos esses aceptores de elétrons aqui, ó, que formaram 10 NADH e 2 FADH, estão cheios de elétrons energizados, prontinhos para se transformarem na última etapa da respiração aeróbica nos 32 ATPs. Então, tanto esses 10 NADH como esses 2 FADH2 e esses 4 ATPs que a gente formou até agora, vão agora na próxima etapa, que é a cadeia respiratória, também conhecida como fosforilação oxidativa, se transformar nos 32 ATPs. Por isso que essa última etapa, que também ocorre na mitocôndria, assim como o ciclo de Krebs, é a etapa com maior produção de energia da respiração. Tranquilo? E é essa etapa que a gente vai conhecer melhor agora. Chegamos agora à última etapa da respiração aeróbica, também conhecida como cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Essa etapa, assim como o ciclo de Krebs, também ocorre dentro da mitocôndria e ela é também uma fase aeróbica, que vai utilizar oxigênio nas suas reações químicas. Só que, diferente do ciclo de Krebs, essa fase química vai ocorrer numa região diferente dentro da mitocôndria. Lá no ciclo de Krebs, todas aquelas reações que a gente acabou de ver agora ocorriam lá na sua matriz mitocondrial, que é essa região que está em azul aqui, que é rica em um líquido gelatinoso que a gente chama de solução coloidal. Então, na matriz mitocondrial, aqui bem no interior da mitocôndria, ocorreu o ciclo de Krebs. Já a cadeia respiratória vai ocorrer numa região um pouquinho diferente. Ela vai ocorrer na chamada crista mitocondrial. O que é a crista mitocondrial? A crista mitocondrial são essas dobrinhas aqui, ó, da membrana interna. Então, repara, toda mitocôndria vai ter uma membrana externa, que está aqui em laranja, e essa membrana interna. Essa membrana interna, repara que ela é toda dobradinha, ela é toda preguiada. Essas dobras dessa membrana que está aqui em azul podem ser chamadas também de cristas. É que nem aquela gíria da crista da onda que o pessoal do surf usa. A crista da onda é o pico da onda, onde a onda quebra. Ou a crista do galo, que é aquela pelezinha dobrada que tem na cabeça do galo. Então a crista é uma dobra de superfície. Eu até deixei em vermelho aqui uma porção aqui da crista mitocondrial, tá? Então tudo que a gente vai discutir agora vai ocorrer nessa região da mitocôndria. E aí eu tenho um desenho mais esquemático para mostrar para vocês como isso acontece. Aqui está. Essa aqui é a membrana interna da mitocôndria, aquela membrana que é toda dobradinha, né, as cristas mitocondriais. Lembra que toda a membrana é lipoproteica, então aqui está a dupla camada de fosfolipídios, que é um tipo de lipídio que vai formar as membranas celulares como um todo, e aqui estão as proteínas, né, da membrana lipoproteica, tudo bem? Essa parte em cinza aqui, ó, é bem o interior da mitocôndria, a matriz mitocondrial. E essa parte em branco não é o exterior da mitocôndria, ainda está lá dentro da mitocôndria. É o espaço que fica entre a crista mitocondrial, entre a membrana interna da mitocôndria e a membrana externa da mitocôndria. Para quem não entendeu, vamos voltar aqui para a nossa mitocôndria, ó. Então, essa membrana que está aqui, ó, seria essa linhazinha azul aqui, tá bom? Que é referente a essa parte interna da minha mitocôndria. Essa parte branca aqui, ó, seria justamente essa parte branca aqui da minha mitocôndria, tá? Que fica entre a crista mitocondrial e a membrana externa. E essa parte em cinza tá em azul aqui, que seria a matriz mitocondrial, esse gel que fica no interior da mitocôndria, beleza? Então a gente vai ver agora como que os NADH e os FADH2 vão se transformar em ATP. Começando então agora pelo NADH. Vamos ver como que o NADH vai se transformar em ATP. Como que aqueles elétrons que ele está carregando vão formar a molécula de ATP.
E aí lembre, a gente acabou de ver que até agora a gente formou um total de 10 moléculas de NADH. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece com um NADH, depois a gente multiplica isso por 10. Então chega ali um NADH, aqui bem nessa região aqui da matriz mitocondrial, e ele vai ser oxidado. O que significa isso? Ele vai liberar elétrons. Uma molécula, quando é oxidada, ela libera elétrons. Então ele vai liberar esse elétron e vai formar um NAD, certo? Só que vale até fazer uma correção nesse desenho, que é o seguinte: cada NADH pode transportar até 2 elétrons. Então, na verdade, ele vai liberar 2 elétrons aqui nessa proteína transmembranar aqui dessa membrana interna da mitocôndria. E no caso, essa proteína aqui, ela até tem um nome, ela se chama proteína do complexo 1, tá? E ao ser liberada aqui nessa proteína do complexo 1, ela vai excitar quimicamente essa proteína, fazendo com que ela bombeie 4 hidrogênios para esse espaço interno aqui da mitocôndria. Feito isso, esses 2 elétrons vão passar para essa outra proteína transportadora, chamada ubiquinona, até essa outra proteína grandona aqui em roxo, que é a proteína do chamado complexo 3. Então, esses 2 elétrons vão fornecer energia aqui para essa proteína do complexo 3, bombearem mais 4 hidrogênios que estavam aqui na matriz mitocondrial para esse espaço entre a membrana interna e externa. Feito isso, esses 2 elétrons vão ser transportados por essa outra proteína redondinha aqui chamada citocromo C até o último complexo proteico dessa reação, chamado complexo 4. Só que quando esses 2 elétrons chegam aqui no complexo 4, eles já não vão conseguir fornecer a mesma quantidade de energia que eles conseguiram para o complexo 1 e 3. E aí o complexo 4 vai conseguir bombear apenas 2H+, como está aparecendo aqui. E após toda essa transição desse elétron ao longo dessas proteínas transportadoras, que fez com que elas conseguissem bombear hidrogênios aqui para esse espaço dentro da mitocôndria, o elétron que sobrar vai ser capturado pela molécula de oxigênio. Então é o oxigênio que vai atrair os elétrons que passeiam por essas proteínas transportadoras. E é por isso que essa etapa se chama cadeia respiratória. Então, olhem só, uma molécula de NADH foi capaz de bombear 4 hidrogênios aqui, mais 4 aqui e mais 2 hidrogênios aqui, sendo um total de 10 hidrogênios. Vamos guardar esse valorzinho que depois eu volto para entender como isso vai se transformar no ATP. Agora, a molécula de FADH2, quando ela chega aqui para liberar os seus elétrons, seus 2 elétrons, ela começa um passo adiante do NADH. Isso porque o elétron que o FADH2 carrega, ele é menos energético que o NADH carregava. E aí ele não passa por esse complexo 1 aqui de proteínas. Ele chega direto e larga o seu elétron lá no seu complexo 2, que seria uma proteína que estaria aqui. Ela não está desenhada nesse esquema, tá? Mas seria o complexo 2 bem aqui. Por isso que eu falei que aqui era o complexo 1 e aqui é o complexo 3, porque o complexo 2, que é uma proteína que estaria aqui, ela faz parte só da rota que o elétron liberado pelo FADH2 vai fazer ao longo da crista mitocondrial. Então, quando esse FADH2 libera o seu elétron, ele vira FAD, e esses 2 elétrons, ao chegarem no complexo 2, que estaria aqui, vai ser transportado por essa outra proteína, a ubiquinona, até o complexo 3. Chegando lá, esses 2 elétrons vão fornecer energia suficiente para que essa proteína roxa, que é chamada de complexo 3, bombeie 4H+ aqui para esse espaço interno da mitocôndria. Feito isso, esses 2 elétrons são encaminhados então por essa outra proteína até o complexo 4. Chegando lá no complexo 4, esses 2 elétrons já não vão ter tanta energia quanto tinha esse elétron aqui para bombear 4 hidrogênios. Então aqui o complexo 4 vai conseguir bombear apenas 2 hidrogênios para essa parte aqui da membrana. E aí o que sobra de elétrons vai ser captado pelo aceptor final de elétrons, que é o oxigênio, formando a água. Joia, pessoal? Então repara, tanto no caso do NAD, que bombeou 4, 4 e 2 hidrogênios positivos aqui para esse espaço da mitocôndria, como o FAD, que bombeou esses 4 hidrogênios aqui e esses 2 hidrogênios aqui, ficando assim, cada FAD bombeou 4 hidrogênios mais esses 2, num total 6 hidrogênios. Após isso, todos os elétrons, seja no caso do NAD ou do FAD, vão ser, após o bombeamento dos hidrogênios, capturados pelo oxigênio, formando
água no final. Então, o oxigênio aqui no caso, ele funciona como um aceptor final de elétrons da cadeia respiratória. Ele aceita todos os elétrons que sobram dessa rota aqui. E quando esses elétrons e hidrogênios se misturam ao oxigênio, vai se formar a água da respiração. Tá legal? Além disso, reparem que para cada molécula de glicose que é quebrada, eu vou formar 10 NADH que vão chegar aqui e 2 FADH que vão chegar aqui para liberar os seus elétrons. Só que isso para uma molécula. Quando tu come um alimento, qualquer coisa que seja, sempre tu vai ingerir milhões de moléculas. Por exemplo, tu vai comer um pedaço de bolo, tem milhões de moléculas de glicose só naquele pedacinho, só naquela pequena garfada que tu deu. Então imagina, se em uma molécula de glicose eu tenho 10 NADH chegando e 2 FADH chegando aqui liberando elétrons, imagina com um pedaço de bolo, né? Então a toda hora está chegando NAD e FAD aqui, que estão liberando elétrons, fazendo com que hidrogênios H+, sejam bombeados aqui para esse espaço da mitocôndria. E é isso que faz com que essa parte aqui da membrana da crista mitocondrial tenha uma carga elétrica positiva, e aqui nessa face interna da membrana, voltada para a matriz mitocondrial, vai ficar com uma carga parcial negativa. Agora que tu entendeu quantos H+, uma molécula de NADH vai bombear para esse espaço dentro da mitocôndria e quantas moléculas de H+, um FADH2 vai bombear também para esse mesmo espaço, vamos entender quantos H+ são necessários para produzir uma molécula de ATP. Então, bora lá. Lembra, turma, essa região da membrana ela está cheia de carga elétrica positiva porque todos aqueles NADH e FADH2 acabaram fornecendo elétrons para bombear H+ para essa região, ficando com a carga elétrica parcial positiva. E aqui ficou com a carga elétrica parcial negativa. Então, todos aqueles H+ que foram bombeados aqui para dentro tendem a retornar para essa região da matriz mitocondrial atraídos por essa carga parcial negativa. E aí, um H+ vai retornar aqui para essa parte da matriz mitocondrial atraído por esse negativo, trazendo consigo um fosfato inorgânico, que está representado aqui por Pi. Então, quando esse H+ entra aqui para essa face interna da crista mitocondrial, ele traz junto consigo esse fosfato inorgânico, que está aqui livre e solto. E aí, esse fosfato inorgânico, ao penetrar aqui para a matriz mitocondrial, ele vai encontrar nessa região uma molécula de ADP, de adenosina 2-fosfatos. E aí, essa adenosina 2-fosfatos, ao se unir com esse outro fosfato, vai formar uma molécula de ATP, de adenosina trifosfato, a molécula da energia. Contudo, turma, esse ADP ele não se une naturalmente a esse fosfato que veio dessa parte aqui da mitocôndria. Ele precisa ser misturado, a gente pode dizer assim. E quem vai fazer essa mistura dessas duas moléculas vai ser essa proteína aqui transmembranar chamada ATP sintase. Isso mesmo, ATP sintase, porque ela vai fazer a síntese desse ATP. Vai fazer essa colinha entre o ADP e o fosfato que veio dessa face aqui da mitocôndria. Só que para essa molécula aqui funcionar, ela necessita de 3 H+. E esses H+ estão a rodo aqui nessa face da membrana. E aí o que vai acontecer? Esses H+, como eles estão penetrando aqui a toda hora agora, voltando por causa dessa carga elétrica negativa, 3 desses H+ vão fornecer energia para que essa ATP sintase consiga unir o ADP ao P, formando o ATP. Seria como se fosse um liquidificador. Pensa no seguinte, aqui eu tenho o leite e aqui eu tenho a banana. Eu quero fazer uma vitamina de banana. Para eu misturar o leite com a banana, eu preciso do liquidificador. Esse liquidificador, para funcionar, tem que ser ligado na tomada. No caso, essa tomada seria os 3 H+. Eles vão fornecer energia necessária para que esse liquidificador, aqui no caso, que é a minha ATP sintase, funcione e misture aqui o leite com a banana, formando o ATP, que é a minha vitamina. Beleza, turma? Então, nesse processo como um todo, para eu formar uma molécula de ATP, eu precisei de quantos H+? Eu precisei de 1 H+ para puxar um fosfato para cá e 3 H+ para fazer a ATP sintase funcionar e misturar o ADP ao P. Então, a cada 4 H+, eu vou formar uma molécula de ATP. E agora é que vocês vão entender como que, a partir de uma molécula de glicose, eu formo
32 moléculas de ATP. Recordem aí que cada NADH que chega aqui na membrana da crista mitocondrial vai fornecer elétrons suficientes para que tanto o complexo 1 quanto o complexo 3 e 4 tenham energia suficiente para bombear 10H+ para esse espaço interno dentro da mitocôndria. Eu tinha até pedido para vocês guardarem esse valor. Então, cada NADH vai bombear 4H+ aqui, mais 4H+ aqui e mais 2H+ aqui. Tendo em vista que a cada 4H+ eu vou produzir uma molécula de ATP, quantas moléculas de ATP um NADH vai fornecer? É só contar, pessoal. Se 4H+ gerar um ATP, 4H+ aqui é igual a um ATP. Esses outros 4H+ também vai ser um ATP e 2H+ vai ser meio ATP. Se 4 é 1, 2 vai ser metade. Então, somando tudo, vai dar 2,5 ATP. Uma molécula de NADH vai formar 2,5 ATP. Tudo bem? Já com a molécula de FADH2, a coisa muda um pouquinho de figura. Olha só. Lembrem que o FADH2 ele já começa um passo adiante, porque o elétron que ele carrega é menos energético que o NADH carregava. Então ele já larga o seu elétron lá no complexo 2, e esse elétron então vai começar a fornecer energia para as proteínas do complexo 3 e 4, bombeando um total de 6H+. 4H+ aqui a partir dessa proteína do complexo 3 e 2H+ aqui nessa proteína do complexo 4. Ficando assim, ó. Uma molécula de FADH2 vai bombear 4H+ aqui nesse complexo 3 e 2H+ aqui nesse complexo 4. Como a cada 4H+ eu formo um ATP, aqui vai ficar assim, ó. Esses 4H+ vão formar um ATP e esses 2H+ vão formar meio ATP. 1 mais meio, 1,5. Por isso que o FADH2 ele vai gerar um rendimento energético um pouquinho inferior ao NADH. Enquanto o NADH fornece 2,5 ATP, um FADH2 fornece 1,5 ATP. Agora que a gente entendeu quantos ATPs cada NADH e cada FADH2 fornecem para a célula, vamos contabilizar tudo que é NADH e FADH2 que a gente produziu até agora. Para facilitar essa contabilidade, tem essa tabelinha aqui que vai contar tudo que foi produzido de NADH, FADH2 e ATP em cada etapa da respiração aeróbica. Eu vou começar agora a mostrar o que foi produzido de NADH nas 3 etapas. Na glicólise, quantos NADH a gente produziu? Para quem não lembra, tá aqui um resumo. Ó. Na glicólise, a gente produziu 2 moléculas de NADH. E no ciclo de Krebs, que é aquela fase aeróbica que vai ocorrer lá na matriz mitocondrial, quantos NADH eu produzi? Eu produzi, tá aqui ó, colinha, ó. Eu produzi 8 NADH. Isso dá um total de quantos NADH que vão chegar aqui na cadeia respiratória para se transformar em ATP? 8 mais 2, 10 NADH. Como cada NADH vai formar 2,5 ATPs, eu tenho que multiplicar esse valor por 2,5 para saber quanto esses 10 NADH vão formar de ATP. Então, 10 NADH vezes 2,5, que cada NADH forma 2,5 ATP, vai dar 25 ATPs. Vamos para o FADH2. Quantos FADH2 foram produzidos na glicólise? Nenhum. Tá aqui para quem não lembra, ó. Tudo que é produzido na glicólise. Não é formado FADH2 nessa etapa. Já no ciclo de Krebs, quantos FADH2 são produzidos? Para quem não lembra, tá aqui, ó. São produzidos 2 FADH2 no ciclo de Krebs. Isso mostra que apenas 2 FADH2 é que vão chegar aqui na cadeia respiratória para liberar os seus elétrons e formar os ATPs. Como cada FADH2 vai formar 1,5 ATP, eu tenho que multiplicar esse valor de 2 FADH2 por 1,5, que vai me gerar 3 ATPs. Mas também ao longo dessas 3 fases, eu fui produzindo ATPs. Na glicólise, por exemplo, eu produzi 2 ATPs. Lembra que a fermentação sempre vai produzir 2 ATPs. Na fermentação só existe a etapa de glicólise. Já no ciclo de Krebs, que é uma etapa que começa a ser exclusiva da respiração aeróbica, eu vou produzir também 2 ATPs, que na verdade é aquele GTP que pode ser convertido em ATP. Então, num total de ATPs que foram produzidos na glicólise e no ciclo de Krebs, vão chegar aqui já prontos na cadeia respiratória um total de 4 ATPs. E agora é só somar todos esses ATPs que foram produzidos a partir da quebra de uma molécula de glicose. Então, a partir do NADH eu formei 25 ATPs, mais os 3 ATPs do FADH2, mais os 4 ATPs produzidos na glicólise e no ciclo de Krebs, dá um total de 32 ATPs.
que é o mesmo valor da fórmula geral da respiração aeróbica. Então é daqui que surgiram aqueles 32 ATPs. Então repara, pessoal, ao longo de toda a respiração aeróbica, eu fui separando todos esses 6 carbonos aqui dessa glicose, e à medida que eles eram separados, que eles eram oxidados, quebrados, eles iam liberando elétrons e hidrogênios, que eram captados por aceptores como o NAD e o FAD. Além disso, nas próprias etapas da respiração aeróbica, eu fui também produzindo algumas moléculas de ATP. No final, na cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa, todos estes NADH e FADH2, cheios de elétrons energéticos, começaram então a liberar os seus elétrons lá na crista mitocondrial para formar os 32 ATPs. Tá joia? Aqui está bem resumido, ó. Então, os 2 FADH2 que chegaram aqui vão se converter em 3 ATPs. Os 10 NADH que chegaram até aqui vão se formar em 25 ATP. Os 2 ATPs da glicólise mais os 2 ATPs do ciclo de Krebs vão totalizar 4 ATPs e no total vão formar os 32 ATPs. Tudo bem? Então agora a gente vai dar um fechamento a essa parte do conteúdo, mostrando na fórmula geral aqui como cada uma dessas 3 etapas aconteceu. Então aqui eu estou usando aquela mesma folhinha que eu já tinha usado anteriormente. Lembra, na primeira etapa das 3, que é a glicólise, é uma etapa anaeróbica que vai ocorrer na ausência de oxigênio e por isso que ela é a única etapa comum com a fermentação, que é a respiração anaeróbica. Na glicólise, a glicose vai ser quebrada ao meio, formando 2 moléculas de ácidos pirúvicos. E aí vale comentar uma curiosidade que eu acabei esquecendo de comentar com vocês. Esses 2 ácidos pirúvicos, no caso da glicólise da fermentação, não da respiração aeróbica, quando eles percebem que não tem oxigênio naquela célula, que não vai acontecer essas outras 2 rotas, essas 2 moléculas aqui vão servir para formar ainda no citosol da célula, porque a glicólise ocorre no citosol, vão servir para formar o ácido lático ou o etanol das 2 fermentações que a gente viu, a depender do tipo de organismo que está ocorrendo o processo, tá legal? Já no ciclo de Krebs, que é uma etapa exclusiva da respiração aeróbica, e por isso também é uma etapa aeróbica, que vai ocorrer no interior das mitocôndrias, lá na matriz mitocondrial, todos os carbonos aqui dos 2 piruvatos vão ser completamente separados, liberando um montão de elétrons. Além disso, é no ciclo de Krebs que vai se formar o CO2 aqui da equação geral. Isso explica da onde que veio esse 6CO2. Esse 6CO2 é fruto dessa separação dos 6 carbonos aqui da glicose. Quando eles foram separados, eles acabaram se unindo ao oxigênio, formando 6 moléculas de gás carbônico. E aí é o seguinte, todos esses elétrons e hidrogênios liberados dessa quebra aqui da glicose foram formando 10 NADH, 2 FADH2 e 4 ATPs. Tudo isso agora vai se transformar nos meus 32 ATPs na fosforilação oxidativa, na cadeia respiratória. CR aqui de cadeia respiratória, que é o outro nome da fosforilação oxidativa. E vocês não podem esquecer também que essa etapa vai ocorrer lá na crista mitocondrial, que é essa membrana interna toda cheia de dobrinhas, toda preguiada. Então é essa região da célula onde vai ocorrer a maior produção de energia na respiração aeróbica. E não dá para deixar de falar também que o oxigênio aqui ele vai participar também ativamente nessa última etapa. Ele chegou a participar sim no ciclo de Krebs, né, formando o CO2, mas aqui o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os elétrons liberados pelo NADH, pelo FADH2 e formar no final água. E é por isso que o oxigênio é considerado o aceptor final de elétrons e hidrogênios. E essa água vai ser formada justamente na última etapa da respiração aeróbica. Beleza? Antes de finalizar, uma pergunta que muitos me fazem é a seguinte: professor, eu li no livro que não se formou 32 ATPs a partir de uma glicose, mas se formou 28. Em outro livro está escrito que é 38, não 32. Por que isso acontece? Em todos esses casos que eu comentei, são contabilizações que se faziam antigamente. Esse resultado de 32 ATP é um resultado mais atual, mas eu vou explicar cada caso aqui rapidinho para vocês não ficarem com dúvidas. Antigamente se pensava, por exemplo, que poderia ter 38 ATPs sendo produzidos a partir de uma glicose,
Porque lá na última etapa da cadeia respiratória, lembra, até peguei aqui a figurinha para vocês olharem, quando o NAD e o FAD iam liberando os seus elétrons, né, essas proteínas iam puxando aqui H+ para dentro. E aí se imaginava que essa última proteína aqui, que é a proteína do complexo 4, ao invés de bombear apenas 2 hidrogênios, como se pensa hoje, ela bombearia, na verdade, 4H+. E isso, no fim das contas, fazia com que cada molécula de NADH produzisse 3 ATPs e não os 2,5 ATPs. E cada FADH2 produziria 2 ATPs e não 1,5. E aí, no final das contas, o saldo da respiração celular aeróbica seria de 38 ATPs. O outro erro que pode mudar esse valor final é que em algumas células, lá na fase do ciclo de Krebs, quando o piruvato, aqui, o ácido pirúvico, ele vai entrar lá na matriz mitocondrial, lembra que na glicólise, quando ele se formou no citoplasma, lá no citosol da célula. Quando ele entra na mitocôndria, em algumas células, ele vai perder 2 ATPs. E isso muda a contabilidade final também, tá? E aí pode ficar 30 ATPs, ou se tu pensava que era 38 ATPs, 38 menos 2 vai ficar 36 ATPs. E um terceiro caso que mudava essa contabilização final é que em algumas células bem específicas, lá na cadeia respiratória também, tá? O NADH ele vai ser lançado diretamente no segundo complexo de proteínas. Portanto, ele vai valer a mesma coisa que o FADH2. E o resultado total final de ATP também vai ser outro, tá? Mas a contabilização atual é 32 ATPs, beleza? Não esquentem muito com isso. O mais importante é vocês entenderem o total aqui do processo, tá? A importância desse processo, da onde que vieram as coisas. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Ficamos por aqui. Lembrem que vocês têm alguns exercícios para fazer. Isso aqui não é uma palestra, mas sim uma aula. Então, após assistir esse vídeo, te programa anotando o que tu achar importante e fazendo a lista de exercícios. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês já sabem onde me encontrar. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!